Pela graça de Deus, entramos em seu lar nesta manhã, mais uma vez, levando esta palavra de amor, de fé e de esperança, o seu programa de todas as manhãs, Um Pouco de Sol. E nós estamos refletindo nesta semana sobre um texto da palavra de Deus que está no Salmo 145, verso 3, que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e o seu conhecimento não se pode medir. Embora o salmista diga que o conhecimento de Deus não se pode medir, eu ouso proclamar aqui, neste lugar, nesta emissora, que há 4 coisas que Deus não conhece. Embora a Bíblia diga lá no Salmo 139 que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, que Deus é onipotente, Ele pode tudo, mas há 4 coisas que Ele não conhece. A primeira delas nós vimos ontem. Deus não conhece uma só pessoa que Ele não ame. Mas a segunda coisa que Deus não conhece, Ele não conhece um só pecado que Ele não abomine, que Ele não rejeite. Porque todo pecado é contra Deus. Tudo aquilo que nós fazemos que é contrário à palavra de Deus, que é contrário à sua vontade, é uma ofensa a Ele. É um crime de lesa majestade. E é por isso que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no 1º capítulo, ele diz que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, contra todo o pecado humano. Portanto, não há um só pecado que Deus não abomine. Ele não conhece um só pecado que Ele não rejeite. Talvez você diga, mas é uma mentirinha branca, é uma bobagem, isso Deus não vai levar em consideração. Foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado que Jesus foi até a cruz. Se houvesse uma outra forma de sermos salvos, de recebermos por herança o reino que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo, não haveria necessidade de Jesus ter vindo ao mundo e morrer numa cruz em nosso lugar. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Na sua epístola aos Romanos, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai nos dizer que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, Ele, Deus, o fez pecado por nós em nosso lugar, para que a justiça de Deus fosse feita. Deus olha para nós através dos seus olhos de justiça e santidade, e ao invés de olhar para nós, Ele vê o Filho. Jesus nos substituiu no Calvário, morreu por causa dos nossos pecados. Mas a boa notícia desta manhã é que a palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há pendência. Nossos pecados do passado, do presente, do futuro, perdoados pelo único e definitivo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus não conhece uma única pessoa que Ele não ame, e Deus não conhece um só pecado que Ele não abomine. Portanto, nós precisamos aprender a viver de maneira que agrade a Deus, em novidade de vida, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E você pode experimentar a beleza da vida cristã, vivendo de uma maneira que agrade a Deus. Eu espero que você tenha essa experiência neste dia, ao sair para o seu trabalho ou deixando as crianças na escola, você possa perceber que Deus nos ama tanto, que nos enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E por isso que a palavra de Deus nos diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus abençoe a sua preciosa vida. Amém.